O tema do nosso podcast hoje é: quem quer se salvar deve rezar e rezar bem. E nós vamos utilizar muito o conteúdo de Santo Afonso Maria de Ligório, principalmente nesse livrinho aqui, ó, a oração que a gente já quer indicar como um livro muito, muito importante para a vida de oração, até porque Santo Afonso é conhecido como o doutor da oração. Então estou eu aqui e o nosso amigo de missão, nosso irmão de missão João, né? Bem-vindo, viu, João? Então vamos bater esse papo aqui sobre esse tema tão importante. E eu queria começar, gente, olha para vocês verem. Olha o que ele diz no primeiro item, no primeiro número desse livro, que eu acho que é uma coisa que sempre me tocou, porque a gente sabe que os santos eles têm as preferências de assuntos, né, e tudo mais. E eu sempre fiquei tocado com o que ele fala aqui, porque Santo Afonso escreveu muito. Santo Afonso era um autor que escrevia bastante. E ele fala assim, ó: publiquei várias obras espirituais. Penso, entretanto, não ter escrito obra mais útil do que esta, da qual trato da oração, porque a oração é o meio necessário e certo de alcançarmos todas as graças necessárias para a salvação. Se me fosse possível, faria imprimir tantos exemplares deste livro quantos são os fiéis de todo o mundo. Daria um exemplar para cada um, a fim de que todos pudessem compreender a necessidade que temos de orar para nos salvar. João, quando eu leio essa obra aqui, eu sempre fiquei impactado porque eu penso assim, gente, um homem que escreveu tanto, e ele diz que esse aqui é o livro mais importante que ele já escreveu. Por quê? Porque qual a importância da oração? Por que Santo Afonso coloca para nós que a oração é tão importante assim? Primeiro princípio, porque, como vai dizer o próprio Santo Agostinho, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, não tem como você dizer que você tem uma relação com alguém se você não conhece aquele alguém, entende? Então, a oração é exatamente o meio mais necessário que nós temos para conhecer a Deus. Assim como uma criança, por exemplo, tudo que ela precisa, ela pede, né? Ela pede. E o ato dela pedir vai gerando nos próprios pais o que é aquela criança, os gostos, o que ela gosta, e etc. Então a oração é exatamente isso. É a nossa forma de nos relacionar com Deus. E você já começou. A gente queria citar um exemplo de uma analogia que Santo Afonso faz aqui, mas eu vou citar mais tarde. Mas eu quero trazer essa reflexão para você que está nos ouvindo aí agora, para quem está aqui na nossa plateia. Você sabe que a gente tem plateia aqui, né, gente? Eu sei que está vendo de casa aí, você tem que vir participar aqui no presencial, entendeu? Porque é bem legal. Mas olha, Santo Afonso ele coloca uma analogia de um rei da seguinte forma: imagine que tem um súdito passando um perigo muito grave, certo? E o rei está ali para socorrer, com todo o poder, né, que o rei tem, com o exército e tudo mais. E aí, esse súdito não pede o socorro para o rei. E aí ele fala que como o rei não deve se sentir ofendido. E aí eu trago analogia para nós que somos pais, para quem tem filho, né, sabe como que funciona. Se você tem um filho pequeno passando perigo e você está do lado, você se sente muito ofendido se o seu filho não te pede socorro, não é verdade? Ainda mais se ele às vezes não pede o socorro porque ele quer te afrontar ou porque talvez não confie em você, que eu acho que a dor ainda é maior. Então, Santo Afonso está colocando aqui, que você já citou aí e trouxe o gancho para a gente trazer esse exemplo de como Deus deve se sentir, né? A gente fala se sentir, vocês sabem que é um modo de falar de Deus, porque Deus é eterno, felicidade e amor, mas como Deus não deve ficar chateado com um filho que não pede? Já pensaram nisso? Por que a gente tem que pedir, João, na oração? Por que é necessária a petição? Como diz lá no Nordeste, né? Ninguém sabe o que o mundo quer, né? Ninguém sabe o que o mundo quer. Então, né? Até o próprio Guto sabe falar em Libras, né? Enfim. Então, se você não expõe, você vê que Nosso Senhor, em todo o processo de cura dele, a primeira coisa que ele pergunta é: que queres que eu te faça? Tinha coisas que eram óbvias para ele, como o cego de Jericó. O que tu queres que eu te faça? Tava na cara. Eu quero ver, eu quero enxergar. Mas Nosso Senhor faz questão de perguntar: o que queres? O que tu quer? Porque isso envolve o desejo mais profundo do coração da pessoa. E rezar é exatamente isso, é você expor para Deus aquilo que você tem de mais profundo dentro de si. Eu sabe o que eu lembrei agora? Da passagem dos discípulos de Emaús. Gente, é incrível.
Porque você lembra bem da passagem? Lembrei agora, porque é o seguinte: Jesus está lá vendo os dois caminhando, e aí ele se aproxima, né? E começa a andar, e começa a explicar tudo para eles e tudo mais. E aí a Sagrada Escritura fala. Você lembra, irmão, qual que é a passagem? Acha que. Vai. Porque tem uma. Eu vou ler para vocês verem que não é invenção da minha cabeça. A Sagrada Escritura fala que chega uma hora que Jesus fingiu que ia adiante. Ele finge, né? Eu não sei se o termo é exatamente esse, mas na tradução da Ave Maria eu não sei como que tá, né? Mas fala que Jesus, na de Jerusalém, se eu não me engano, fala que Jesus simulou. Que eu gravei bem. Nessa Acha o aqui, finalzinho aí, quando Jesus está saindo, quando ele vai deixar os dois, que aí eles vão pedir, fica conosco, Senhor. fica conosco, já é tarde, já declinou. Não, antes. O que ele fala antes? Que Jesus fingiu, ou que Jesus fez que é adiante? E ele fez como se quisesse passar adiante. Ele fez como se quisesse passar adiante. Tipo assim, poxa, Jesus dando, né, fingindo ele vai passar adiante. Por quê? Porque ele queria que os discípulos pedissem. Ele queria ouvir os discípulos de Emaús pedirem, fica conosco, Senhor. Olha que coisa bonita. Né? Ou seja, nosso Senhor quer ouvir de nós, né, essa petição, esse pedido. É porque isso demonstra o quanto a gente o ama, o quanto a gente confia. O que mais que a gente poderia falar dessa parte da petição? Porque eu acho uma parte importante que o pessoal às vezes fala assim, não, eu nunca peço na oração, eu só agradeço. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, mas tem algo errado nessa fala. Eu sempre comento que a gente não pode se apartar, né, do modo devocional da igreja rezar. Né? A igreja ela tem um modo fantástico de oração para todas as causas. Né? Eu sempre comento com o pessoal da Escola de Literária de Delgado o seguinte: todas as causas que você tem, a igreja ela tem os patronatos próprios para isso. Né? Então, a gente vai falar aí um pouco da parte da oração devocional. Né? Então, eu estou endividado. Vai para Santa Edviges. Eu vou viajar de caminhão. Vai para São Cristóvão. Né? Então, às vezes nós gastamos um tempo demasiado de oração por vezes, levando para nosso Senhor coisa que às vezes os santos resolvem. Né? Então, a oração ela não envolve somente a nossa relação com Deus. Ela envolve a nossa relação com os santos também. Por quê? Como eu falei, rezar é um ato de amizade. Né? Por que a nossa oração, por exemplo, ela tem que ser estruturada? Né? Ela tem que manter rituais. Hoje, por exemplo, estamos aqui nesse horário. Nós marcamos de estar aqui. Exato. E todos nós respeitamos esse horário. Né? Hoje, quarta-feira, tal hora, eu confirmei com o Bruno que eu vou estar lá na comunidade para ver o podcast ao vivo. Foi um compromisso. E aqueles que não vieram, falaram, olha, me desculpa, eu não vou. E a gente percebe que nós não temos esse cuidado com Deus. Hoje eu marco com Deus às 6, se deu certo Deus, se não deu, paciência. Amanhã eu marco às 10, e tem dia que eu nem marco, tem dia que eu nem apareço. Sabe? Nosso Senhor fica perdido no horário dele. Né? Nossa Senhora fica perdida no horário dela. Tem coisa para fazer em casa, tem Menino Jesus para cuidar, tem São José para cozinhar, entendeu? Tem carpintaria para limpar. Aí o santos fica perdido. Então, ou nós passamos a tratar Deus como pessoa, né? Como dizia o Antonini Exupéry na obra do Pequeno Príncipe, né? É uma relação de cativação. E Santa Teresa ela vai trazer a mesma coisa. Não existe oração que não seja baseada na amizade. A oração é isso. A oração é amizade. A oração é tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama, né? Santa Teresa vai falar. Exatamente. Mas é interessante isso porque, ó, olha como às vezes a nossa visão, a nossa ideia de Deus, ela precisa ser melhorada, né? A nossa percepção de Deus. Por quê? Às vezes a gente trata Deus realmente como alguém distante, né? Ou seja, alguém que está lá no céu mesmo, longe, 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 e a gente joga a oração para o alto. Tipo, vamos rezar aqui um terço ou alguma oração, e claro que tem que rezar, né, gente? Mas eu estou citando um exemplo para esclarecer o que eu estou tentando falar. Vamos jogar a oração para o alto, vamos ver o que acontece. Se cai algumas graças do céu, joga para o universo. Joga para o universo. Porque Deus deve estar em algum lugar do universo. Certo? Então vamos jogar para o universo, porque deve chegar lá. A gente endereça a oração, vai chegar lá uma hora.
E aí, de repente, ele lá de algum lugar do universo vai devolver alguma coisa para nós. E a gente esquece, gente, que Deus, a relação com Deus, ela é uma relação de amor, certo? A relação de amor é: você começa um diálogo, você desenvolve esse diálogo, você começa a conhecer a pessoa que você está conversando, e o diálogo vai aprofundando esse amor cada vez mais, certo? Santo Afonso vai falar, ele deixa claro, juntando toda a tradição dos santos, por exemplo, aqui no livro da oração, que a oração é necessária para se salvar, por quê? Porque é o meio que nós temos de alcançar a graça. Agora, nós precisamos dessa graça para a gente poder se santificar. Só que o ponto é o seguinte: como é que nós vamos desenvolver a intimidade com Deus sem oração? Não é, João? Como é que a gente vai desenvolver intimidade? Pensa aí para você ver, como é que você desenvolve intimidade com alguém sem conversar? Você percebe que a gente tem uma mania, que eu sempre falo, que é bater ponto na paróquia. Eu bato ponto na paróquia. Eu sou da pastoral X, eu sou do grupo Y, eu vou na igreja na reunião da segunda, eu apareço na terça, eu vou na comunidade, eu vou na missa. Mas você só tá passando. Você tá igual aquela passagem da hemorroíça, né? A gente tem que começar a diferenciar o que é esbarrar com Jesus do que é tocar Jesus. Né? Exato. Aquela passagem da hemorroíça, quanta gente, tanto que São Pedro faz uma expressão que eu acho muito engraçada nesse evangelho, né? Que Nosso Senhor tá lá, Nosso Senhor fala assim, né? Apertado de gente, ele fala, quem me tocou? São Pedro fala, mas Senhor, que pergunta mais estúpida, né? Aqui o Senhor apertado, abarrotado, e o Senhor perguntando quem me tocou. Não, Pedro, eu não perguntei quem me esbarrou, quem passou a mão, não perguntei quem me tocou. E a nossa vida de igreja, por vezes, é só esbarrar com Deus. Garanto que a maioria de nós aqui gastamos pelo menos umas 4 horas semanais na paróquia. É reunião para fazer isso, para preparar encontro. Agora fica a pergunta. Dessas horas de reunião que nós temos, quanto tempo a gente tira para dar aquele pulinho rápido no Santíssimo? Vai dizer, Senhor, meu dia hoje foi assim. É o exemplo de Santo Cura. Santo Cura, quando ele foi para Ars, era uma cidade perdida. São Cura, cidade perdida. E ele dizia que não tinha público para missa. Não tinha ninguém. Ninguém ia. Então ele falava, já que eu não posso falar sobre Deus para as pessoas, eu vou falar de Deus sobre as pessoas. E passava a noite falando com o nosso filho. Oh, meu Deus, onde eu moro? Olha, mora a fulana aqui. Ela faz isso. E conversava. Era uma conversa íntima, né? E a intimidade dos santos, às vezes, levava eles a falar coisas assim, loucas. Como Santa Teresa, que uma vez fala, meu Deus, como o senhor trata mal os seus amigos. Aí ela fala assim para ele, não é à toa que tu tem tão pouco. Não é à toa que ninguém quer ser amigo do senhor, o senhor trata mal as pessoas. Mas é porque isso foi aquela historinha que a história do cavalo. Atravessando. Né? Mas, de fato, você vê que Santa Teresa tinha uma intimidade tão grande com Deus Nosso Senhor, ela não fingia a oração dela. Parecia uma relação igual temos aqui eu e o Bruno. Uma relação de conversas, de seriedade nas horas certas e de certos gracejos às vezes. Sim. E isso é uma coisa importante nós entendermos, porque eu costumo dizer assim, ó, o que o João falou é uma coisa muito interessante, né? Eu falo que as pessoas estão transitando nas paróquias. Se você parar uma pessoa qualquer que está transitando na paróquia e perguntar assim, quem é Deus? Onde ele está? Quem é Deus para você? Você vai ver que a pessoa às vezes não vai saber responder. Agora, por exemplo, se alguém te parar no meio da rua, né? Tá aqui o Marcelo. Nossa plateia, viu, gente? Ó, o Marcelo. E alguém perguntar assim, Marcelo, quem é a Estela? Ele conhece a Estela. A Estela é minha esposa. Eu sei das qualidades, dos defeitos. Eu sei disso e disso por quê? Porque convive e tem intimidade. Certo? Agora, quem é Deus? O que as pessoas vão falar? Por quê? Porque não compreenderam essa verdade da vida espiritual. A relação com Deus é uma relação de amor normal. E toda relação de amor se cultiva. Dentre as várias formas de cultivar, por exemplo, penitência, sacramentos, existe a oração, que é Santa. Por isso que Santo Afonso coloca, olha, se eu pudesse imprimir, né, esse livrinho aqui e entregar para todas as pessoas do mundo,
Eu ia entregar por quê? Porque vocês não estão entendendo. A oração é necessária para a salvação. O próprio Santo Afonso vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então a oração não é um acessório. A oração não é qualquer coisa. A oração é um dos principais meios que nós temos para cultivar a nossa amizade com Deus. Tem gente da plateia que está querendo perguntar, viu? Já levantaram a mão ali, né? O Arthur quer fazer uma pergunta. Fala, Arthur. Pode falar mais alto para sair aqui do microfone. Beleza. Entender isso, né? Nossas instituições que nos ajudam aqui em nossas necessidades espirituais, temporais. Lembrando disso, qual seria a oração para nosso Senhor, cultivando isso que vocês estão partilhando? Né? Eu falo isso, por vezes as pessoas se confundem, né? Pedir tudo para nosso Senhor. A casa, a cura da depressão, a libertação e etc. E por vezes esquece dos santos, né? Desses recursos mais rápidos, vamos dizer assim, interessados. Qual seria a oração para a gente cultivar essa relação para você? Quer responder, irmão? Quando vocês. Hoje a gente tem vários casais aqui, casados, pais de família. Você percebe que não basta vocês estarem juntos, os filhos brotam da intimidade do casal, né? Era o que eu ia falar no primeiro momento. É você tirar Deus, né, do termo que o Bruno usou, né, da transitação do dia a dia e levar ele para a intimidade. Eu sempre falo que as pessoas às vezes confundem muitos métodos de oração ensinados por alguns santos. Por exemplo, São José Maria Escrivá, que ensina a santificação pelo trabalho. E algumas pessoas acham, então, que isso exime elas da responsabilidade da oração individual, pessoal e intransferível. Ou seja, eu preciso tirar, para criar essa relação que você falou aí com Deus, um tempo do meu dia, de preferência de maneira ordenada, ou seja, nada de hoje rezar às 8, amanhã rezar às 6 da tarde, depois rezar às... Não, né? Eu sempre comento nos retiros de mulheres, né, que a vida da mulher ela é estruturada com prioridades. E a primeira deveria ser Deus. A primeira. Porque é ele que vai dar o eixo, vai dar a base para que você mantenha a família de pé. E na regra, a gente fala que é Deus. Só que você vê que você consegue estabelecer horário para o marido. Tem horários fixos. Os filhos têm horários fixos, leva para a escola no mesmo horário, busca no mesmo horário, dá comida no mesmo horário, para dormir no mesmo horário, né? Com você, a manicure, se você marca a manicure, você vai. E se faltar, você avisa, né? Como eu falei. Por quê? Porque parece que a coisa é palpável. Aí Deus não. Deus funciona assim a relação. Hoje eu rezei quando eu acordei, aí amanhã eu já acordo apressado para fazer o café, aí eu vou protelando a oração, e quando eu vou ver, deu 9 da noite, eu nem rezei. Então, estabelecer horários, porque Deus também tem agenda. Nossa Senhora tem a agenda dela também para cumprir. Então, não dá para você marcar um horário com Nossa Senhora e comparecer lá meia hora depois. O que fica para nós é o seguinte: nós ainda não nos convencemos que a oração é importante. Ponto. Porque tudo que você acha importante, você faz. É ou não é? Se você coloca lá, a missão da minha vida agora é emagrecer. Você vai suar sangue, mas você vai colocar todas as prioridades, você vai fazer de tudo para emagrecer. A prioridade da minha vida é ganhar dinheiro, porque minha família está precisando. Tudo isso são coisas boas. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: aquilo que você considera como importante e fundamental, você coloca como prioridade. Mas na oração, eu não sei de onde vem essa preguiça espiritual. Quer dizer, vem do pecado original, mas nós temos uma preguiça espiritual tremenda. Parece que a oração é perda de tempo. Tirar um tempo a sós com Deus é você parar um dia que está muito agitado, cheio de coisas para fazer e que você tem muita coisa para resolver. Certo?
Eu lembrei de um ditado que as pessoas, quando elas querem deixar de rezar, elas falam, né? Que é quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas, gente, não é assombração. É Deus querendo provar a tua oração. Porque todo amor, ele tem que ser provado. Todo amor, ele tem que ser provado. Né? Cristo, o próprio Cristo provou o amor dele por nós na cruz. Então, né, não somos nós que vamos amar sem Tem uma parábola aqui que vai expressar muito bem isso que você está falando. Só que assim, a vida interior com Deus, ela passa por etapas, né? Como eu sempre, Sonho da Cruz falava isso, né? Essa primeira etapa, quando você começa a rezar, a maioria começa pelo medo. O medo do inferno. Você começa a pensar no inferno, você começa a dizer, vou ter que mudar um pouquinho, né, meus atos, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Uma vez que você começa a rezar por esse medo, que a gente pode chamar de uma atrição ali, Deus ele vai começar a te acumular de graças. Agora tu tem uma segunda razão para rezar. Você reza porque você quer as graças de Deus. Então o que era medo do inferno virou vontade de receber as graças. Só que vem aquela grande questão. Por que você ama a Deus? Pelas graças que ele te dá ou pelo que está lá em Êxodo 3,15? Eu sou aquele que sou. Você ama a Deus pelo que ele é, né? Ou você ama a Deus pelo que ele pode te dar? Ainda naquele nível da oração mais egoísta, né? A oração centralizada em mim. E Deus ele vai te tirar dessa oração egoísta e ele vai te provar. Ele vai, né? Ele não vai te tentar. São Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, ele te prova, né? E ele não nos prova acima de nossas forças, né? E ele vai te provar. Então, simplesmente você vai passar por uma fase onde a tua alma ela já não responde tão bem. Né? Você vai para o Santíssimo, a vela queima a tua saia. O texto que antigamente você rezava em 10 minutos e achava pouco, ele começa a parecer que ele dura 3 horas. É porque está construindo um amor. A leitura do filho pródigo que você abria, lia, Deus falava contigo, ó meu Deus, eu sou esse filho amado, parece que ela perde todo o sentido. E simplesmente é o próprio Deus te provando. E se você passa dessa fase, você vai chegar ao auge de dizer como Santa Teresa dizia: ainda que não houvesse inferno para temer, ou céu para esperar, eu amaria a Deus. Porque Deus é aquele que... E a importância de nós insistirmos, gente. Porque, olha, o que o João está falando aqui, e que Santo Afonso vai falar dessa questão da insistência. Por quê? Porque às vezes a nossa vida, né, tirando esses problemas do cotidiano, da correria, das dificuldades, mas às vezes a gente tem essa dificuldade interior. Ou é a preguiça, ou a gente já não sente mais os consolos de Deus, ou a gente já não, né, parece que não tá mais saborosa aquelas coisas que a gente fazia, a gente tá meio desiludido, e aí a gente tem a tentação de sempre reduzir ou parar. Mas eu quero ler uma parábola com vocês. Aliás, eu vou ler só o primeiro versículo, o João lê para nós. Por quê? Olha só. A parábola da viúva importuna. Aqui tá o título, até aqui na tradução aqui tá a parábola da viúva perseverante. Gente, antes de contar a parábola, São Lucas coloca a seguinte questão: que Jesus propôs-lhe uma parábola para mostrar que é necessário orar sem jamais deixar de fazê-lo. Orar sem cessar. Ou seja, Jesus contou uma parábola para falar para o seguinte: você nunca pode parar de orar ou desistir. Aí você pensa assim, que parábola que deve ser essa, né? Lê para nós, João. Só a parábola, a partir do versículo 2 aí. E aí a gente vai ouvir a parábola e depois vai comentar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade, vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis.
Por fim refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Gente, olha aqui. Olha só, a parábola. O que a parábola está falando? O juiz não teme a Deus. O juiz não teme ninguém. Aí chega uma viúva com uma necessidade. E a viúva começa a importunar o juiz. Certo? E começa a pedir, faz justiça para mim, faz justiça, justiça. Aí o juiz vai falar, né? O juiz vai falar com ele mesmo, ó. Aqui. Eu não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, essa viúva me importuna. Eu vou lhe fazer justiça, senão ela não vai cessar de me molestar. Aí Jesus continua a parábola. Ouvis o que disse esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Qual é a grande palavrinha que nosso Senhor está ensinando aqui? Perseverança. A oração tem que começar, tem que continuar e tem que ser constante. Mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente tenha, sei lá, dificuldades interiores, mas é como se Jesus estivesse falando assim: olha, é para importunar o Pai com a oração. É para importunar, gente. Por quê? Porque é o modo que você tem de mostrar que você quer receber de Deus as graças. Se nem você acredita no que você está pedindo, como é que Deus vai te dar o que você quer? Se nem você está insistindo, Deus vai virar e falar assim: ele não quer aquela graça, não, ele não está nem insistindo. Não deve ser algo importante. Então, fica para nós esse ensinamento que Santo Afonso está frisando aqui, ó. Nós precisamos ter uma vida de oração insistente, constante, né? Com os horários, como disse o João, muito bem. Pensando o seguinte: eu vou construir uma intimidade com Deus. Esse é o foco da minha vida. Porque, além de tudo, né, e já trazendo uma outra coisa aqui que Santo Afonso ele faz as analogias com a vida de oração, e ele coloca: a oração é a arma mais poderosa. Então, quantas e quantas coisas a gente tem que resolver na nossa vida, mas a gente não lembra de colocar isso em oração nem suplicar. Não é, João? Dom Chateau, na obra A Alma de Todo Apostolado, ele faz uma crítica muito severa ao ativismo que hoje nós vivemos. Né? Como eu falei no começo, a gente bate ponto na igreja todo santo dia. Todo santo dia. O que não quer dizer que nós temos uma intimidade com Deus. Né? E, por vezes, a nossa oração ela não se configura em obras. Né? Tem um ditado que eu acho maravilhoso, né? Eu dou o tiro, quem mata é Deus. A oração é isso. Eu dou o tiro. Quem mata é Deus. Quem mata é Deus. Né? Mas a minha parte eu fiz. Agora cedo eu estava lendo a Preparação para a Morte, Santo Afonso também, e ele traz lá no ponto 3, né, a história, passagem não, né, a parábola, a história da figueira, que Nosso Senhor, durante 3 anos, ele passou e viu uma figueira cheia de folhas. Passou 1 ano, foi buscar a figueira nela. Não tinha. Quem sabe ano que vem tem, né? Passou outro ano, foi lá buscar de novo. Não tinha. No 3º ano ele se enfezou, jogou a praga nela, ela secou. A mesma coisa é conosco. Todo ano Nosso Senhor passa para ver se nós não estamos só folha, né? Por quê? Como dizia São João Crisóstomo, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Todos nós temos boas intenções. Só que a gente não traduz a oração em obras. E aqui vem uma coisa bem interessante, que é a diferença entre o orar e o rezar. Uma vez um padre discorreu sobre isso, eu achei muito interessante, né? Qual a diferença de orar a rezar? E ele colocou que o ato do rezar é o ato da fé, do milagre. Aquele momento em que somente Deus pode fazer algo. Somente Deus.
né? Por exemplo, a pessoa que está em fase terminal de câncer, o próprio médico diz que ainda que ela vá, sei lá, para Paris fazer tratamento, ela não tem salvação. Então, ali, só Deus. O caso ali de tantos milagres que a gente vê na história da igreja, né? Então, ali, só Deus. A oração, ela passa por duas vertentes. A parte que cabe a Deus e a parte que cabe ao homem, né? Então, a oração, ela deve se traduzir em ato. Então, por exemplo, alguém fala assim, olha, eu estou passando fome na minha casa. Aí você, na maior cara de pau, fala assim, eu vou rezar por você e Deus vai te... Aquele jeitinho Peraí, sai fora, né? mas não dá para você ir na sua despensa pegar um quilo de arroz, um quilo de feijão, dar uma... Essa é doação, né? Entreguei para Deus. Beleza, entreguei. Orei. Mas, nesse caso, eu posso também fazer o meu algo a mais. Então, a oração ela envolve exatamente isso. Não é só ser cheio de folhas, né? Que uma hora nosso Senhor passa e manda secar igual a figueira. E a nossa plateia? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Peguei todo mundo aqui desprevenido, gente. O pessoal fica olhando aqui, assistindo o nosso podcast. Ó, se vocês quiserem perguntar, vocês já sabem, né? É só levantar a mão para poder fazer qualquer pergunta, porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas, né? Apesar de nós estarmos seguindo o livro de Santo Afonso, a gente pode responder algumas perguntas, né? Que o pessoal sempre. Inclusive, Santo Afonso trata aqui, por exemplo, qual é o modo correto de orar? O que a gente precisa fazer para orar do modo correto, né? Essa é uma pergunta da plateia, viu, gente? Ó, chegou aqui para mim, vamos. Ó, chegou a pergunta aqui da plateia, né? Qual é o modo correto de orar? É de joelho, é eita! deitado, é sentado. Mas não é nem nesse ponto. Ele fala das virtudes que nós precisamos ter e do modo correto de pedir. Então ele coloca a humildade, né? Claro, rezar com humildade. A perseverança, que é o que a gente falou aqui agora, certo? Então orar com humildade, com perseverança, com constância e pedir o que é correto. O que é correto pedir na oração, João? Qual é aquela oração que ela é infalível? Porque os santos ensinam isso, né? A tradição ensina isso. Existe uma oração que ela é infalível. Mas para ela ser infalível, a gente precisa pedir o que é correto. A gente falou da petição, né? Ou seja, a gente tem que pedir as coisas para Deus. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco, na hora que o João terminar de falar, do que aconteceu com São Pedro, porque não pediu, certo? Mas e aí? A oração mais perfeita que existe é o Pai Nosso. Por quê? Porque ela vai trazer as 4 petições para a alma e as 3 petições para o corpo. Então, você começa já com a glorificação de Deus, né? Você reconhece sua potência maior. Pai nosso que estás no céu. Então você vai pedir que é engraçado, né? Santificado. Você pede a Deus que ele santifique seu nome, né? Santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O básico da elevação a Deus. 4 petições. Observe o seguinte, que o Pai Nosso tem uma ordem, só complementando. A primeira coisa que a gente pede reconhecimento. Está relacionado com Deus. Depois, a santificação. A gente pede pra gente. Então, Pai Nosso, primeira coisa, você reconhece Deus, Pai no céu. Depois, você pede a santificação, né, do nome dele, em honra do primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, seja nosso nome. Depois que venha o reino dele, é o vosso reino, e seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Ou seja, tudo relacionado com Aí depois você vai pedir as graças terrenas, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E a última, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Só inverti. São 3 espirituais e 4 temporais, né? Não deixar cair em tentação e livrai-nos do mal. Tem até uma piada que conta, né? Que uma perguntaram uma vez para a criança qual era o nome da coisa que ele mais tinha medo. Aí todo mundo começou a dizer, né? Ah, do bicho-papão, da cuca. Aí a menina falou assim, eu tenho medo do malamém.
De quem? Malamém. Malamém? Aí eu falei, que monstro é esse? Ele falou, eu não sei. Mas toda noite minha mãe reza e diz, mas livrai-nos do Malamém. Esse Malamém deve ser um bicho terrível, né? Mas olha só, observar a sequência da petição. Então a gente vai. Existe uma ordem daquilo que é mais necessário. O que realmente é aquilo que Deus quer que nós peçamos? Tudo que está relacionado com a nossa salvação, com a glória de Deus, certo? Buscar em primeiro lugar O reino de Deus e sua justiça. Isso é fundamental na parte Certo. oracional, porque às vezes a gente pede e não sabe se é justo, se é correto, se é certo, né? Por isso que a intimidade com Deus ele vai te ensinando pouco a pouco a discernir, como diz São Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 12, se eu não me engano, né? Saber pedir o que é bom, o que é justo e o que é agradável a Deus. Nossa, é uma pergunta da plateia, Arthur. viu? O senhor Arthur quer fazer mais uma pergunta. Emoção, mas ele fala que Deus não nos nega nenhuma graça que seja para a nossa salvação. Então, tudo que nós pedimos que seja para a salvação da nossa alma, e você. Ó, o que o Arthur tá falando, não sei se captou bem aqui o microfone, é que existe um santo que diz que todas as vezes que nós pedimos, tudo que a gente pede que está relacionado com a nossa salvação, é certeza que a gente vai alcançar. É isso, né, irmão? Na verdade, isso é uma tradição clássica da espiritualidade católica. Se você pede de forma correta, com humildade, com perseverança e com atenção, é certeza que essa oração é infalível. Exemplo, você passou a vida inteira suplicando, implorando a sua própria salvação, certo? Rezando com humildade, com perseverança, com atenção. O padre Rui Marinho coloca isso muito na teologia da espiritualidade cristã. A atenção na oração é importante porque é óbvio, né, gente? Se nem você está ouvindo o que você está falando, como é que Deus vai ouvir, né? Então, quando ele coloca atenção, é nesse sentido. Se nós rezamos desse modo, é certeza absoluta que nós seremos atendidos. Agora, vou dar um exemplo. E se você estiver pedindo, por exemplo, um emprego melhor? Bom, o emprego melhor é uma questão secundária. Pode ou não estar relacionado com a nossa salvação. Então, essa oração não é infalível. Não é certeza que nós alcançaremos essa graça. Embora Deus pode nos dar essa graça. Eu acho que um exemplo assim, bem clássico, que talvez muitos de vocês já viram, é o caso da Cleonice Moscati. De quem? Cleonice Moscati. Ela foi uma das mais fiéis seguidoras de São Padre Pio. Sim. E quantos anos a mãe dela rezou para ela formar-se professora? Anos rezando, anos rezando. Inclusive, quando o filme mostra isso, né? Quando ela ganha a diplomação de professora, ela leva a filha até lá, rebelde, birrenta, de cara feia, beija a mãe beija a mão do padre Pio, agradece, minha filha agora é maestra, né, professora? O que São Padre Pio faz? Rasga. Ele pega a carta, rasga a carta. Ou seja, existem graças que não são pecados. Não, mas você vai contar o resto, né? Vou. Que não são pecados, mas que não te elevam a Deus. Que não te elevam. E ali, simplesmente, na hora, a pobre fica revoltada, irritada, né? Meu Deus do céu, esse homem tá rasgando as orações da minha mãe, meus estudos e tudo. E o fato que se conclui no final é que a moça que substituiu ela acabou sendo abusada. Mas eu não vejo só a questão do abuso. Eu vejo a pessoa que essa mulher se tornou. Aquilo foi fundamental para a conversão dela. Porque quando todo mundo abandonou o pobre do Padre Pio, somente ela ficou do lado dele. Entende? Então, assim, existem coisas que nós pedimos que não vai te levar. Não vai te levar. Eu já vi muitos testemunhos sobre isso. Eu mesmo tenho um pessoal meu que foi até que me trouxe para a comunidade, né? Eu sempre fui envolvido com a causa Provida e uma vez esse envolvimento em demasia me gerou uma demissão. Gerou uma demissão, porque para acampar no hospital eu tive que faltar no trabalho. E eu faltei sem dona internet. Falei, Deus tudo vê. Ele sabe que ninguém veio para esse serviço, eu vou vir fazer. E
E faltei, acho que uns 4 dias, e veio o aviso prévio. Aquilo gerou em mim uma situação de indignação com Deus. Porque eu falei, mas meu pai é eterno, me diga uma coisa. O Provida tá aí. A gente tem essas causas. E ninguém se manifesta. Aí eu vou, me manifesto. Eu ganho. Eu fico desempregado. Eu falei, olha, eu vou avisar uma coisa, viu? Se eu ficar desempregado, eu vou embora de Santa Catarina. Vou voltar para o Mato Grosso. Minha mãe vai me obrigar a fazer um curso público e vou ter uma vida medíocre. Vai acabar o meu serviço integral para o serviço da vida. Então, ou o senhor me arranja um emprego de segunda a sexta, que me deixe o sábado e domingo livre, de modo que eu possa servir no Provida sem preocupação. Rezei desse jeito. Aí eu falei, eu vou recorrer à minha primeira instância. Santo Expedito. Minha primeira instância é sempre ele. Primeiro é sempre ele. Se ele não resolver, eu vou para Santa Rita. Se ele não resolver, eu vou para São Jorge. Se ele não resolver, vou para São José, senão Nossa Senhora. Vai tudo assim, ó. Menina, no 4º dia da novena de Santo Expedito, uma amiga falou para mim, João, fulano de tal tá abrindo uma livraria. E é teu perfil. Liga para ele. Quando eu fui ver, eu me vi trabalhando com mar. Um master em bioética, e eu passei a receber para fazer ativismo Provida. Falei, rapaz, Deus foi além. Eu só pedi um trabalho que me deixasse livre sempre, sábado e domingo. Né? E foi ali que eu conheci a Débora, que era minha cliente, inclusive. Então a oração, ela requer honestidade. Tem hora que você tem que chegar, Senhor, igual o Santo Cura fazia, se tem que levar a causa e falar para o Senhor, fala, rasga o peito. Né? Se a gente é capaz de falar essas verdades inoportunas para os amigos, porque tem hora que a gente não compreende. Mas é porque às vezes a pessoa tem a sensação que isso pode soar como desrespeito, mas não é o caso aqui. Né? Ou seja, o caso aqui é rasgar o coração e pôr para fora com humildade, suplicando a misericórdia. Né? E isso é muito bonito. Ou a justiça também. Ou né? a justiça, né? No meu caso, era a justiça, porque eu falei, meu Deus do céu, a gente se move pelo Provida dia e noite, dia e noite. Ninguém aparece para fazer, aí quem faz é demitido. A Aninha falou uma coisa muito interessante, porque aí eu lembrei de outra coisa. Porque, olha, Jesus ali naquele momento deixa a humanidade se expor, né? Afasta de mim esse cálice. Olha, imagina uma prensa, você ali numa prensa, aquilo te apertando, a angústia. E a Sagrada Escritura fala que quando Jesus suou sangue, quanto mais ele se angustiava, mais intensamente ele rezava. Certo? Então é isso, gente. Não sei se vocês estão percebendo, ou você que está ouvindo o nosso bate-papo aqui, para mim uma coisa fica muito clara. A oração é uma espécie de academia espiritual. Você tem que ir e você tem que fazer independente da vontade, contra a vontade, do desejo, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque muitas vezes a oração é uma ralação. Você vai e pela insistência você vai porque você, sei lá, porque você tem que ir. E isso faz parte de um processo de amadurecimento espiritual e de tudo que nós conversamos aqui, faz parte do processo do crescimento do amor. Por quê? Se nós cometemos tantos pecados, o mínimo que nós devemos fazer é insistir na súplica da misericórdia e do perdão. É o mínimo para Deus olhar e falar assim, ele realmente está interessado em mim. Certo? Porque se a gente começa uma coisa e para, ninguém dá moral para quem começa e para toda hora alguma coisa. Imagina se Deus vai dar moral, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Claro que Deus dá moral, né? Mas imagina, Deus vai olhar e falar assim, mas esse filho começa a rezar e para, começa a rezar e para. Que interesse real que ele tem na salvação dele? Você fala, Tu irmão? falou sobre o inconveniente da oração, às vezes, quando você reza sem querer. Tu lembra aquele fato na vida de Santa Teresa sobre a oração mais perfeita da vida dela? Foi quando ela perguntou ao Senhor certa vez, né? Qual foi o dia que a minha oração mais te agradou? E ele recorda para ela um fato, que foi uma vez que bateu a hora da oração dela pessoal na capela, a adoração pessoal dela, e a pobre da Teresa, um pingo de ânimo, né? Aquele monte de perseguição na vida da coitada. E ela estava cansada. Ela foi para o Santíssimo exposto. Ela cumpriu a 1 hora de adoração dela, contando os tijolos da capela. 1, 2, 3, 4, 5. Mas ela estava lá. Ela estava lá.
Ela foi fazer companhia, Nosso Senhor. Ela foi pro encontro. Nosso Senhor, o que ele quer é só isso. Você sabe que eu sempre observo assim, 3 momentos que Nosso Senhor foi muito humano, que a humanidade dele falou mais alto. Na acusação de Marta, que Marta manda avisar Nosso Senhor, e ela fala assim: aquele que tu ama está doente. Aí Nosso Senhor não vai, né? Aí quando Nosso Senhor chega, Lázaro tá bom. Aí Marta diz o quê? Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí São João vai dizer o quê? E Jesus chora. E Jesus chorou. Primeira humanidade mais alta de nós. A segunda foi essa que o Bruno falou ali da agonia, né? Se for possível, afasta-me esse cálice. E a terceira é exatamente quando ele fala: vocês não puderam vigiar por 1 hora. Não pudestes vigiar comigo 1 hora. E às vezes o que Nosso Senhor nos pede, às vezes não é 1 hora. Mas, por exemplo, quem bate plantão na paróquia diariamente, 5 minutinhos lá no Santíssimo, rapidinho. Vai lá. Confesso que hoje também, assim, às vezes, a gente chega, não tem muito hoje, digamos, o clima oracional em muitas paróquias. Mas vai para a salinha do Santíssimo. Vai para a salinha. Sabe que eu acho Deus tão bondoso com relação ao tempo e à história, que eu vivia numa paróquia, né? E o Ministério de Música nunca ensaiava na semana. Aí ensaiavam faltando 1h30 antes da missa. Aí a gente chegava para adorar, aí tava o blém, 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 e não conseguia. E eu falei, gente, mas Deus é tão bom que ele, sabendo que isso aconteceria na história, na reforma litúrgica, os sacrários passaram para salinhas individuais. Então, o tempo que o ministério ensaia, vai para o Santíssimo. 1h30 antes, se prepara para receber o Senhor. Né? Vai lá, espera ali dentro. Porque aquele momento é o momento da intimidade, de você conversar. Como eu falei, fruto se gera na intimidade. É sempre a analogia que eu faço do casal. Adianta o casal passar 20 anos junto e cuida, e vai, e vem, e não sei o quê. Não, meus. Os filhos só vão nascer na intimidade. É nas 4 paredes, trancado ali, que ele gera a vida. Né? Pode ser a melhor esposa do mundo, cozinhar para o marido, botar a janta, botar o almoço, passar a mão na careca dele. Mas se não for para a intimidade do quarto, não adianta. É na intimidade que Deus manifesta a maior graça, né? Como dizia o padre Jacques Marin, tal qual o padre realiza o milagre da Eucaristia no altar. É no leito matrimonial que Deus realiza o milagre da vida. É na intimidade. Na consagração, o padre está na intimidade. Você falou do milagre do altar, eu quero lembrar que o sacramento que Nosso Senhor deixou, que é o ápice da vida litúrgica da igreja, é o sacramento da intimidade, que é a Eucaristia. Porque é Deus que nós comungamos, né? Então, a vida de oração é isso. Outro ponto também, produção, nós ainda temos tempo, produção? O podcast é nosso, agora tá... Hã? Tá. Dividido em 2 partes. Então tá bom. Então, ó, você viu aí, né? Tem que perguntar a produção aqui. Olha só, um ponto importante que Santo Afonso coloca muito aqui é a consciência que nós temos que ter da nossa miséria, da nossa incapacidade de produzir o bem, correto? E aí, quando nós temos acesso a essa miséria, a essa incapacidade de produzir o bem com as nossas próprias forças, então isso nos leva a pedir. Por que a petição é uma coisa tão importante na oração? Né? Hoje eu estou insistindo na petição porque Santo Afonso trata isso muito, né? Porque senão o podcast ia ficar gigante, a gente tem tanta coisa para falar da oração, então a gente vai falando assim, partes e tudo mais. Veja, o que é pedir? Pedir é alguém inferior que vê que um superior tem aquilo que lhe falta, certo? Bom, sei lá, eu não estou sabendo aqui uma coisa de matemática, mas eu tenho um professor que sabe, então eu vou pedir ajuda. Então, pedir é um ato de um inferior que pede algo para um superior. E aí, Santo Afonso coloca muito isso. Olha, por que a oração é tão necessária e por que a petição é necessária? Pedir aquilo que é correto. Por quê? Porque quando nós pedimos, nós nos colocamos na condição de inferior.
E isso faz parte do nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento de um inferior com um superior. E aí Santo Afonso coloca um exemplo aqui que eu acho muito incrível, que eu quero falar para vocês. Ele coloca o exemplo de São Pedro, né? Eu até falei que eu ia colocar. Por quê? Veja bem, antes de Jesus se entregar, Jesus vai falar lá o seguinte, né? Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas, depois de minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Aí vem o Pedro. Sanguíneo. Quem é o Pedro nesse momento? O inferior? Não. Por que ele não é inferior? Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Tipo assim, eu banco. Para mim nunca, beleza. Aí Santo Afonso vai falando, olha, o Pedro, né? Se tivesse reconhecido a sua miséria, mas não, ele trucou e ele foi lá e gritou 6 depois. Por quê? Porque Jesus fala assim, ó: disse-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que cante o galo, 3 vezes me negarás. Aí o Pedro 6, né? Por quê? O Pedro encheu de si mesmo e, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Ou seja, Jesus avisou para ele. Olha só, Jesus avisou. Jesus não falou, será que talvez você não me negue? Não. Jesus deu aviso. Você vai me negar. E ele não reconheceu essa miséria. E aí Santo Afonso vai dizer o seguinte: se Pedro tivesse pedido a graça de não o negar, Nosso Senhor teria dado. Mas Pedro não pediu. Pedro ficou cheio de si. Compreende essa relação da miséria com a grandeza de Deus? Pedro se colocou na altura. Eu sou capaz do martírio também. Eu sou capaz. Só que todo mundo sabe a história, né? Mal alguém viu o Pedro lá e falou assim: eu te conheço. Você faz parte lá do grupo de Jesus. Nunca vi esse homem. Não conheço esse homem. Gente, é incrível, não é? A sutileza como Santo Afonso olha esse exemplo e nos diz: olha, veja, Pedro, num momento em que ele foi arrogante, ele esqueceu de pedir. E porque não pediu, ele caiu. Mas você percebe uma coisa, que a oração, ela teve duas vertentes aí. Porque pouco depois, Nosso Senhor vai dizer, né? Quando vai dizer assim: orei por ti esta noite, para que tu se mantenha firme, né? E mais tarde confirme os teus irmãos. Você vê que a oração de Cristo foi para que Pedro não fizesse a loucura de Judas. Porque Judas chegou no estágio de desespero total, né? E aqui vale reconhecer, como vai colocar Santo Afonso, nós devemos ter arrependimentos e não remorsos. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra, né? Pedro se arrependeu, né? E na visão mariana mais profunda vai dizer que ele vai chorar nos pés da Virgem Maria. Santo Afonso vai dizer isso. Quem quiser discorde dele, né? Lá nas glórias de Maria, né? E aí a gente entra num ponto assim que até agora a gente não tocou, né? Que é essa oração guiada por Nossa Senhora, né? Porque tem um autor francês, eu não lembro agora o nome dele, que ele fala assim que se o próprio Judas, no momento de maior desolação, de desespero, tivesse olhado para Nossa Senhora, ele teria alcançado a graça. Ele teria alcançado a graça, assim como São João alcançou. São João alcançou a graça, porque você vê, por que Pedro negou Jesus? Porque ele sabia que se ele dissesse que ele era do bando, era moda na época matar o líder e matar os seguidores mais próximos. Era moda. Você não pode matar, tem que matar o bando inteiro. Então Pedro ia de arrasta, né? Como diz os jovens de hoje, né? Ia de arrasta. Mas por que São João não teve medo de arrasta? Porque o próprio Evangelho de São Mateus vai dizer que na hora do vucu-vucu lá, que estava São Pedro, estava São Tiago, Pedro mete a faca na orelha de um, São Tiago corre para um lado e São João corre para outro. Mas São João, quando ele corre, ele vai avisar quem? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ele vai avisar a Santíssima Virgem, que
está acontecendo. Então, São João, ele se coloca na condição de quem vai acompanhar Nossa Senhora no momento de dor, sem perceber que, na verdade, ele é fortalecido pela graça através dela. Então, Santo Afonso vai dizer que nós temos esse caminho de intimidade com Deus, mas que esse caminho ele seja guiado por Nossa Senhora. Que seja Nossa Senhora nos pegar pela mão para nos conduzir à intimidade com seu filho. Por quê? Porque tal qual uma mãe conduz a noiva ao seu filho, Nossa Senhora é aquela que conduz as nossas almas, né, que são almas esponsais. E a igreja, uma das grandes belezas do Vaticano II é trazer que o amor esponsal não é coisa de padre ou freira somente. Todos nós somos chamados a ter esse esponsal por nosso Senhor. Né? Um amor de entrega, um amor que ama, né, como está lá no livro do profeta Oséias, né? Um amor que ama e suporta até mesmo as traições. Um amor que sabe que nós somos limitados, né? Eu acho bonito as orações de santos, como São José Maria Escrivá, que vai dizer: Senhor, fazei-me santo, nem que seja a base da paulada. Assim, beleza. A oração do São Filipe Neri, que vai dizer assim: Senhor, cuidado comigo, que eu te vendo e eu te traio. Um São Padre Pio que vai dizer: fica, Senhor, comigo, se tu quiser que eu te seja fiel. A condição da minha fidelidade é o Senhor ficar. E olha o tanto que é bonito, né? Fica comigo, Senhor. Olha, eu me conheço, eu sei que eu posso fazer o que Pedro fez, o que tantos fizeram e o que eu já fiz. Então é necessário, como os discípulos de Emaús, como São Padre Pio, né? A própria oração de São Filipe Neri, que é muito legal, né? Como é que ele fala certinho? Eu não lembro. Eu peguei isso. Senhor, cuidado com Filipe, porque Filipe pode te trair. Um negócio assim que ele fala. Né? Senhor, cuidado comigo, porque tal qual Judas, eu te vendo, eu te traio. E ele faz essa oração muito honesta. Então, a importância, eu acho assim que a gente pode trazer como um resumo desse podcast. Gente, a oração é uma das coisas mais importantes para a nossa vida espiritual. Mais importantes. Rezar com insistência, rezar com constância, suplicar, pedir, agradecer, louvar, que nós nem falamos, né? Os modos de oração, mais de podcast. petição, de louvor. A gente falou muito do pedido. Natalino vai dar um podcast só sobre louvor e oração. Mas olha, a oração é a arma mais poderosa. A oração é necessária para se salvar. A oração é necessária para construir intimidade com Deus. E vou além. Tudo que você possa imaginar, por exemplo, os sacramentos. Pode ser que você não consiga receber os sacramentos. Se você fica doente, por exemplo, talvez você não consiga receber. Talvez você não consiga fazer uma peregrinação. Por quê? Porque às vezes você não está bem, não está doente. Tantas e tantas coisas da vida espiritual. Talvez você não consiga fazer o jejum. Você está proibido, o médico te proibiu. Por quê? Porque você talvez esteja com algum problema sério de saúde. Mas nunca, em hipótese nenhuma, a oração te é proibida de ser feita, a não ser que você já não esteja mais consciente. Mas se você estiver em silêncio, num leito de um hospital, sozinho, sem conseguir falar, lá no seu íntimo você pode rezar. Então a oração é o meio mais, mais simples que nós temos, que Deus deixou, e mais acessível, porque pode ser feita a qualquer hora, em qualquer momento, sob qualquer condição, desde que você esteja lúcido. Eu vou finalizar então com um testemunho, que não é meu, né? Que foi o da... Eu acho que um dos milagres maiores que eu já vi. Que foi o da beatificação da Santa Francisca Xavier Cabrini, porque ele envolve a oração do momento de desespero, né? Que Santa Francisca, ela fundou muitos hospitais. Em um dos hospitais que ela fundou, certa vez nasceu uma criança. A criança tinha os olhinhos grudadinhos, né? E aí o médico mandou a enfermeira lavar os olhos da criança com uma solução para abrir os olhos. Não sei como a enfermeira lavou os olhos da criança com solução de revelar raio-x. E agora eu não sei como é que ela fez isso, né? Mas ela conseguiu fazer. E a solução começou a corroer os olhos da pequena criança. Corroeu o rosto dele por completo. Mas uma das irmãs era muito
devota, né? E ela fez uma novena de um dia. Ela tirou 9 horas do dia para rezar. Porque novena é isso. Você pode rezar 9 horas, 9 dias. E agora está acontecendo a novena da encarnação, que começou no dia 25 de março, vai até 24 de dezembro. E ela rezou incessantemente uma novena para sua fundadora, que na época era Beata. E no dia seguinte a graça estava alcançada. O menino estava com o rosto recomposto, os olhos inteiros e tudo. Só que o milagre ele teve 2 etapas. A primeira etapa foi no nascimento, a segunda etapa ele já era padre. Por quê? Quando foram canonizar Santa Francisca Xavier, aí faz exumação, né? E para surpresa de todos, faltavam os olhos da santa. Aí lá foram pegar o menino que tinha virado padre, levar o menino para fazer 1000 exames e concluiu-se que os olhos dele, até porque o povo desconfiava, né? Porque os pais dele tinham olhos azuis e ele tinha os olhos verdes, né? Mas foi concluído que os olhos dele não são dele, né? Que o próprio globo ocular dele está desfalcado, que o próprio DNA dos olhos não está santo. Então, a oração é isso, né? Ela nos abre esse mundo de possibilidades. Esse milagre eu não conhecia. É o milagre dela, Santa Francisca Xavier. Santa Luzia, pobre, hoje em dia, o povo nem lembra de rezar pelos olhos, né? Olha, Que era a Santa das Vistas, Santa Luzia, né? que milagre esse. Tinha até a oração, né? Santa Luzia passou por aqui com sua vaquinha comendo capim. Ela disse que não, ela disse que sim. Ficou boa? Não. Mas hoje tem muitos santos que intercedem pela causa dos olhos, viu? Só fica assim quem quer. Não, mas esse milagre aí foi punk, incrível, né? Incrível. Gente, para encerrar, alguém tem uma pergunta aí? Caso contrário, nós finalizamos por aqui. Alguma dúvida? Nosso público. E você que está assistindo um podcast de casa, se você está aqui pertinho de nós, né, aqui em Uberlândia, venha participar presencialmente, porque aqui, gente, é muito legal, aqui a gente bate um papo, a gente se fala, né, a gente confraterniza e tudo mais, tá certo? E não esquece de compartilhar o nosso podcast para todo mundo aí. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.